R$30 mil em notas falsas foram apreendidos na região centro-sul da capital. O material estava com 3 homens e uma mulher que foram presos. Durante a abordagem, a PM ainda apreendeu droga. Foi durante uma blitz da Lei Seca no bairro São Pedro. O carro com placa do Rio de Janeiro foi apreendido e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal. Os suspeitos foram autuados em flagrante e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de moeda. Infelizmente, Minas Gerais é o 3º estado no ranking nacional de resgates de trabalhadores mantidos em situações semelhantes à escravidão. Entre janeiro e outubro deste ano, pelo menos 172 trabalhadores foram resgatados no estado durante operações do Ministério do Trabalho e do Emprego. Eles eram submetidos a atividades forçadas em jornadas exaustivas, em alojamentos precários, alimentação inadequada. Minas perde apenas para o Pará e Tocantins. 9 pessoas morreram neste início de período de chuva em Minas Gerais. A última, uma tragédia envolvendo uma família em Jaboticatubas. O carro em que essa família viajava foi atingido por uma tromba d'água e 4 crianças morreram. A caminhonete foi levada por cerca de 100 metros. 3 casais passavam o feriado com os filhos na Serra do Cipó, região central de Minas Gerais. Eles estavam perto de um rio, perceberam que o tempo fechou e saíram às pressas. Nesta estrada que estava alagada, o grupo foi surpreendido pela enxurrada, que aumentou de repente. A água veio, começou a entrar no carro. Eles tentaram tirar as crianças, mas a água levou tudo. 2 crianças morreram na hora. Os corpos de outras 2 só foram encontrados hoje pela manhã. Os feridos foram levados para hospitais da capital mineira e não correm risco de vida. 5 crianças entre 4 e 9 anos de idade estavam no veículo. Apenas uma delas sobreviveu. Ela conseguiu sair da caminhonete e nadar na correnteza. A polícia investiga se a superlotação do veículo pode ter agravado o acidente. Durante o velório de uma das vítimas, a família negou que alguém estivesse na carroceria do carro. Talvez se tivessem na caminhonete, na carroceria, fosse até melhor, porque um dos problemas foi a água começou a entrar e eles tiveram que tentar abrir a janela para tirar as crianças. 5 pessoas foram levadas para hospitais de Belo Horizonte. 3 já foram liberadas. 2 continuam internadas, mas sem risco de morte. A chegada do ministro Joaquim Barbosa no início do ano à presidência do STF coloca na pauta da Corte Suprema do Brasil o mensalão mineiro. Considerado o início do processo das operações de trocas de favores e de corrupção política no Brasil, o escândalo tinha como principal operador o publicitário Marcos Valério, figura-chave e condenado no processo do mensalão do PT. No caso mineiro, em 1998, o principal objetivo era o superfaturamento das verbas de publicidade de algumas empresas estatais nos contratos com as empresas de Marcos Valério. O excedente seria repassado à campanha do candidato à reeleição do governo de Minas, Eduardo Azeredo. Azeredo, naquela oportunidade, foi derrotado por Itamar Franco. O Ministério Público, na sua denúncia, considerou o mensalão mineiro o laboratório para o mensalão nacional. Por terem foro privilegiado, serão julgados pelo STF o deputado federal Eduardo. Futebol. A rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana não foi nada feliz para os times mineiros. E depois da derrota para o Curitiba, mais um tropeço do Atlético, o time desembarcou hoje em BH. Era de tranquilidade. O primeiro Vamos brigar pela segunda vaga ontem para o Coritiba. Seguir o título. Se ainda há essa chance matemática de nós chegarmos ao título, nós vamos brigar com isso até o final. Já são 3 meses sem vencer fora de casa. E ontem o Galo tropeçou diante do Coxa. Everton Ribeiro invadiu a área e foi derrubado por Felipe Souto. David cobrou o pênalti e marcou o gol da vitória no Couto Pereira. O Galo se reapresenta amanhã, quando inicia a preparação para pegar o Vasco na próxima rodada. O locutor da Rádio Esportes FM, Everton Guimarães, está ao vivo conosco. Boa noite, Everton. Alô, Monique. Boa noite, Paulo Leite. Agora acabaram as chances, né, do Galo ser campeão.
Sim, Monique. Agora já pode beijar a viúva aqui, pra mim não dá mais não, viu? Já deu o que tinha que dar, eu acho que a diferença de ponto é muito grande daqui pra frente. Não dá mais, e o Atlético agora foco na vice-liderança, não há outra alternativa. Até para garantir a vaga direta à Copa Libertadores, tem que ficar na vice-liderança, portanto, não adianta. Para cima do Fluminense não, o Fluminense ontem mostrou um futebol extremamente competente e eficaz contra o São Paulo. O Fluminense não vai perder 3 dos 4 jogos que ainda faltam, não acredito. A torcida do Galo está de calculadora na mão, Everton. Quer saber como é que faz, quantos pontos é necessário ou como é que vai ser necessário caminhar nessas últimas rodadas do time do Atlético para garantir essa segunda vaga, esse segundo lugar no Brasileiro que garante direto a vaga na Libertadores. A questão do número de pontos não interfere. A questão é que ele precisa ficar necessariamente na vice-liderança, ser o vice-campeão para garantir vaga direto. E aí, se ele fica na terceira posição, ele depende do que vai acontecer na Sul-Americana para garantir uma vaga na Copa Libertadores. Apenas com o vice. Celso Roth permanece depois dessa. Na toca no ano que vem, né? Segundo o agente do Celso Roth. O Celso, ele não chegou, na verdade, Monique, ele chegou e não conseguiu encaixar o trabalho dele, a filosofia de trabalho dele diante dos jogadores, e o resultado é 2013, viu, Monique? Everton, o Neymar saiu emocionado. Essa história da torcida do Cruzeiro. Não restava outra senão aplaudir um jogador. Aliás, a torcida do Cruzeiro, que já aplaudiu grandes ídolos com a camisa azul, teve que aplaudir dessa vez o Neymar. Mas foi uma baita ironia, viu, Paulo? Everton, muito obrigado. Uma grande semana para você. A gente volta a falar nessa semana ainda sobre a próxima rodada do Brasileirão. Para todos nós, abraço. A seguir, você vai ver uma ocorrência inusitada. Nós vamos mostrar o homem que roubou o pato no Parque Municipal. E uma cartilha que alerta sobre o consumismo infantil. Nós voltamos já já.